Bom, né? Então, o Bohr, ele conseguiu, né, de modo geral, solucionar essa questão da falha do Rutherford, né? Com a equação matemática que ele propôs para o hidrogênio, deu tudo certo, né? Ele conseguiu provar, então, vamos supor, matematicamente, né, aquela questão dos espectros de emissão do hidrogênio, estava tudo certo. O problema é que os cálculos não batiam, né, caso os gases, né, ou, enfim, esses gases, né, que eram avaliados, por exemplo, os espectros de emissão, eram polieletrônicos, tá? Até no PDF de vocês eu botei poliatômicos, mas é polieletrônicos. O que é um gás ou um átomo polieletrônico? É aquele que vai ter mais do que um elétron. Então, tirando o hidrogênio do tipo, né, o hidrogênio, tá? Todos os outros são polieletrônicos. E o problema é isso. O modelo de Bohr servia somente para o hidrogênio, que só tem um elétron. E aí, quanto maior o número de elétrons que tinha nos outros gases, dava nos cálculos, né, pequenos desvios referentes, então, às linhas espectrais que a gente deveria visualizar. Ou seja, ainda alguma coisa, né, deveria ser considerada, tá? E aí, né, surgiram três principais, né, cientistas que contribuíram para essa solução, digamos assim, né, dos espectros de emissão, né, desses gases que são polieletrônicos, tá? A primeira ideia, tá, veio de Broglie, né? O que ele pensou? Olha só, tá? Ele pensou o seguinte, bom, até agora a gente falava de radiação eletromagnética e que ela tinha aquele comportamento dual, né, tanto onda como partícula e tal, tá? Só que ninguém tinha pensado que, bom, se a luz, né, pode ter esse comportamento dual, por que que a matéria não poderia, né? Então vejam só, a nível lá microscópico, a nível atômico, já era visto que as leis, por exemplo, da física clássica já não serviam muito, né? Que tinha algumas particularidades ali que a física clássica não explicava. Então o de Broglie, ele pensou simplesmente isso, né? Será que a gente não pode, então? Será que a matéria, né? Nesse caso ali, especificamente o elétron, não poderia ter esse comportamento dual? E aí ele fez os experimentos e realmente comprovou que sim, os elétrons têm comportamento dual, tá? Então a gente já vai ver sobre isso, já estou antecipando, né? Outra questão veio de Heisenberg. Então Heisenberg, ele pensou assim, né? Isso é eu que coloquei, tá? Por exemplo, se o comportamento da matéria é dual, como o de Broglie falou, tá? Como que nós sabemos aonde o elétron está, tá? Então veio esse outro porém, né? Que justamente contrastava com o Bohr, né? Porque o Bohr, ele dizia que estava naquela órbita, então basicamente nós sabíamos a posição do elétron. O elétron estava na órbita, né? Mas se ele é onda e partícula, né? Como que eu sei onde é que ele está? Ele vai estar naquela órbita bonitinho ali? Não sei. Tá? Então Heisenberg pensou isso. E para fechar com chave de ouro, nós tivemos o Schrödinger. Então Schrödinger, ele, né, associou essas duas informações com tudo também que já tinha sido analisado, né? E ele propôs, na verdade, uma equação matemática, né? Pensando nesse comportamento dual da matéria, né? E ele pensou o seguinte, coloco eu, né? Uma única coordenada espacial é suficiente para eu indicar a posição, por exemplo, de um elétron? Né? Então vejam só, os elétrons, eles estariam se movimentando, né? E segundo lá, vamos supor, o Bohr, né? Nós precisaríamos de somente uma informação para saber onde ele está, que é o nível, né? Então o nível energético define aonde o elétron está. Se, né, esse comportamento é dual, é onda, partícula, é tudo ao mesmo tempo, né? Será que só um valor vai me dizer onde ele está?
tá? Então, na verdade, ele observou que não, a gente precisa de mais informações, né? E é aí que fecha, né, com chave de ouro, digamos assim, o modelo atual, tá? Então, como eu já antecipei para vocês mais ou menos, o de Broglie, né, o que ele pensou? Será que a matéria é dual? Sim. E ele provou, né, que o elétron tem esse comportamento tanto de onda quanto partícula, embora não seja ao mesmo tempo, né? Dependendo do fenômeno, você observa o elétron como tendo um comportamento de partícula e dependendo do fenômeno como um comportamento de onda, tá? E isso foi comprovado experimentalmente, ok? Bom, depois Heisenberg, né? Então, Heisenberg é aquela questão que nós falamos muito do princípio da incerteza, né? O que o Heisenberg pensou? Imaginem que esse comportamento é duplo, partícula e onda, né? Mais ou menos. Como que eu vou saber, num determinado instante de tempo, aonde está esse elétron, tá? Se nós temos duas possibilidades de comportamento, né? E a questão, né, é que tinha essa questão, na verdade, agora entra a questão estatística, tá? Então, o modelo atual tem muita estatística relacionada a ela, né? O que ele coloca é que seria impossível nós sabermos, né, simultaneamente, significa ao mesmo tempo, tá? Tanto a energia associada ao elétron, ou o seu movimento, né, quanto a sua posição no espaço, tá? Olhem só, isso tem bastante lógica, na verdade, né? Porque imaginem, a velocidade, né, ou seja, o movimento, né, é algo que nós analisamos, certo? É algo que depende, por exemplo, de um referencial, tá? Imaginem que algo está devagar. Se algo está devagar, pouco movimento, é possível eu saber exatamente onde esse objeto está. Mas imaginem que o negócio está numa velocidade absurda. Como que eu sei aonde ele está? Se eu preciso observar, né? Então imagine um elétron, né? Ele está ali no movimento constante, onda partícula, aquela loucura, né? Como que eu vou saber onde ele está? Então, quanto mais movimento ele tiver, ou seja, mais energia, vai ficar cada vez mais difícil eu saber o lugar exato onde ele está. É isso que dizia o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Eu não tenho como saber as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, ou eu sei mais sobre a posição dele, ou eu sei mais sobre o movimento do elétron, tá? Então, uma coisa ou outra. Ok? No nosso caso aqui, né, o que nós sabemos mais sobre o elétron é relacionado à sua energia, tá? Então, nós temos todas aquelas equações relacionadas à energia. Então, para nós, a nossa incerteza a respeito do elétron está na sua posição exata, tá? Então, nós sabemos muito sobre a energia dele, mas pouco pouco do seu ponto exato de localização. A questão é essa, tá? Então, ele pode estar, na verdade, em vários lugares ao mesmo tempo. Não exatamente, mas mais ou menos isso. E para finalizar, Schrödinger, né, pegou todas essas informações, claro, e ele fez o quê? Né? Ele propôs uma equação matemática que nós chamamos de equação da onda de Schrödinger, né? Então ele pensou, né, nessa questão do elétron ter esse comportamento dual, né? Então ele propôs uma função, uma equação, né, baseado no comportamento ondulatório, mas também analisando esse comportamento dual. Vejam como é complicado, tá? E ele fez essa equação em coordenadas esféricas. Imagino que vocês já devem ter visto alguma coisa em cálculo, né? Que nós temos coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, né? Então ele pensou, vamos supor, num formato esférico para o meu átomo ou para as órbitas ali, mais ou menos, né? E fez essa equação em coordenadas esféricas, tá? Mas vejam, o espaço é tridimensional, tá? Então, a função dele, né, a equação da onda, também tem um movimento tridimensional, até porque, né, a gente assumiria que
esse elétron ele teria um tipo de comportamento, quem sabe, semelhante ali às radiações eletromagnéticas, né, que tem aquele comportamento ondulatório transversal, enfim. Resumindo, né, que nós temos 3 coordenadas, né, para serem consideradas, tá? E o que acontece? Quando se soluciona essa equação do Schrödinger, né, que para nós não vem ao caso, porque ela é extremamente complexa, quando se soluciona essa equação da função da onda, nós damos origem a 3 outras funções matemáticas, que essas funções nós chamamos de funções da onda ou números quânticos. Essa palavra é a principal, número quântico. Então, quando nós solucionamos a equação de Schrödinger, nós obtemos o que nós chamamos de número quântico, tá? O que é um número quântico? São 3 valores que estão associados, então, à energia de um determinado elétron, né? E que nos dão, por exemplo, uma região agora tridimensional, né? De possibilidades para que o elétron esteja, por exemplo, naquela região. Eu sei que é complicado, tá? Mas tem a ver lá com estatística. Então, o que o Schrödinger ele pensou, tá? Eu tenho os valores de números quânticos, né? E eles me dão uma região que tem um certo formato, que tem uma certa energia e que existe a probabilidade do elétron estar naquela região, né, 90% do tempo. Então, vejam, eu tenho como saber a posição exata de um elétron? Não, eu não tenho como saber a posição exata. O que eu posso saber? Mais ou menos a região onde ele está dentro da eletrosfera. É isso que eu consigo saber. Tá? E mesmo nessa região, é a questão da probabilidade de 90% ele estar ali. Pode ser que ele nem esteja, tá? Então, esses são os números quânticos, né? Então, são essas coordenadas, entre aspas, de localização do nosso elétron, né? De uma região onde ele possivelmente vai estar, dependendo do seu nível de energia. Tá? Então, esses números quânticos estão relacionados a questões energéticas. Qual é o primeiro número quântico? A gente já conhece um. É o número quântico principal, o nível de energia lá do meu elétron. Esse é o primeiro número quântico, né? Que nós chamamos de N. Lá no ensino médio, vocês devem ter conhecido os outros, né? Então, nós chamávamos também, né? Nós dizíamos que nós tínhamos os níveis de energia e que nós tínhamos subníveis de energia, né? O meu subnível de energia é um segundo número quântico. Que veja, Bohr, ele não estipulou que nós teríamos subníveis de energia. Para ele, né, o elétron pulava diretamente de um nível para o outro. O Schrödinger disse o quê? Não, isso não é possível. Eu devo ter escalas ali, né, escadinhas, degraus para chegar nesse outro nível, tá? Então, subníveis, que nós conhecemos os subníveis, S, P, D e F, né? Então, dependendo lá do nível de energia, eu vou ter certos subníveis de energia também, tá? Então, o elétron, ele vai estar num certo nível e num certo subnível. Tenho 2 informações já de coordenadas, tá? Elas dão também para nós uma ideia do formato da região que ele está. Então, a gente vai ver agora, né, no próximo conteúdo, que cada nível com subnível ali representa um certo formato da região, tá? Então, a gente também vai aprender mais ou menos sobre isso, sobre o formato do que nós chamamos de orbital, tá? Então, vejo que Schrödinger, ele já apresentou um outro conceito, né? Onde agora nós não dizemos mais que os elétrons estão orbitando, ou estão em órbita, né? Em torno do núcleo. Mas sim, eles estão dentro de um orbital, tá? É parecido, mas não é a mesma coisa. Então, o que é um orbital? É a região aquela que é mais provável de eu encontrar o meu elétron
e que ela é definida pelos 4 números quânticos, tá? Então, eu preciso de 4 especificações para dizer mais ou menos aonde o meu elétron está, e esse é o orbital, tá? E o terceiro número quântico que ele observou está relacionado à questão lá, né, do número quântico magnético, né? Então, isso a gente vai falar na próxima aula. Havia ainda um quarto que ele não conseguiu prever nas suas equações, né? Então, ainda depois apresentava ainda um desviozinho, né? Que aí foi solucionado depois por Dirac, um pequeno detalhe, né? E que aí finalmente nós finalizaríamos essa ideia, né, como um todo do modelo atual, tá? Mas basicamente nós paramos aqui em Schrödinger, né, onde nós não conhecemos exatamente a posição, nós sabemos apenas uma região mais provável onde os elétrons eles estão, essa região nós chamamos de orbital, né? E esses orbitais, eles são originados, então, né, por 4 informações que nós chamamos de números quânticos, ok? Espero que vocês tenham entendido. E aí, eu fiz aqui um resumão, tá? Um slide meio resumo, tá? De como que é esse modelo atual. Então, o que que a gente aprendeu com todos esses modelos? Primeira coisa, referente às partículas principais. Então, nós sabemos lá que agora, né, nós temos prótons, nêutrons e elétrons num átomo, todo mundo sabe disso. Prótons veio lá do Rutherford, os nêutrons vieram do Chadwick, os elétrons vieram do Thomson. Legal. O que mais que nós sabemos referente à estrutura, né? Então, nós sabemos que o átomo, né, ele é feito por um núcleo, tá? E esse núcleo tem prótons e nêutrons, a gente já viu isso, foi Rutherford que verificou e o Chadwick verificou também, né? A respeito do núcleo, e nós sabemos também que depois do núcleo, esse núcleo está envolto, eu coloquei assim, por uma eletrosfera, tá? Que é a região ali onde os elétrons estariam, tá? Se movimentando, ok? Não vou dizer orbitando, porque a gente já viu que não são órbitas, tá? São regiões que possivelmente ele está. Outro ponto é referente às cargas, então nós já sabemos, né? O quê? Que prótons são positivos, que elétrons são negativos, que nêutrons não têm carga, mas que o átomo como um todo é neutro, ou seja, o número de prótons e elétrons é igual num átomo, tá? Então, isso a gente sabe. Referente à massa e o volume do átomo, então, nós sabemos hoje, né, que a massa, ela é dada pelo número de prótons e nêutrons que esse átomo vai estar e que essa massa está concentrada lá no núcleo, então o meu núcleo é muito denso, tá? E que o volume, na verdade, é principalmente, né, dado pela eletrosfera, né? Então, geralmente, toda a região que os elétrons estão distribuídos, né, é muito, muito superior ao núcleo. Então, basicamente, o volume é mais definido por essa eletrosfera. Sobre a eletrosfera, né? Então eu disse ali para vocês que ela é uma região, é toda aquela região, né, que vai estar ocupada então por elétrons dentro do átomo, tá? E que ela é constituída, né, de níveis de energia. Com relação a níveis de energia, eu não falo somente do principal, tá? São de todos os números quânticos, ou seja, de orbitais. Então, toda essa eletrosfera vai ter vários orbitais, onde, dependendo da quantidade de energia que um elétron tiver, ele vai estar num fulano de um orbital, tá? Que esse orbital vai ter um nível, um subnível, né? Uma questão magnética e um spin. E referente ao comportamento eletrônico, o que nós observamos que é muito importante, nós não temos como saber a posição exata de um elétron, não tem como, tá? Depois, que os orbitais, né, ou seja, um orbital é a região de maior probabilidade de eu encontrar um elétron. Então, 90% do tempo ele está naquela região, mas não sei ainda dentro da região aonde ele está, tá? E, além disso, nós vimos, né, com o Bohr, que é possível, sim, o elétron mudar de orbital, tá? Então, ele pode absorver energia, né, ou
emitir energia a ponto de dar aqueles saltos quânticos, né? Que seria isso, mudar o seu orbital, né? Então, dependendo da energia que ele tiver, ele vai estar em um orbital ou outro, ok? Então, finalizamos, eu acho, né, agora a questão do modelo atômico atual. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos orbitais, eu vou explicar melhor para vocês, e também sobre as configurações eletrônicas, né? Então, como nós sabemos em qual orbital, mais ou menos, os elétrons estão dentro de um átomo. Ok? Isso a gente vai ver na aula 5, certo? Então, até mais.